Olá pessoal, a minha gatinha Augusta dos Anjos está me dizendo que o corvo disse nunca mais. Pois é, pessoal, como eu prometi da última vez, eu venho aqui nesta oportunidade falar sobre literatura, sobre poesia, mas também sobre prosa. Eu que sou poeta, gosto muito de poesia, estudo isso, publico poesia, não poderia deixar de fora desse nosso quadro, desse nosso canal, alguns comentários a respeito de coisas que eu acho interessante e que com certeza vocês vão achar também. Por isso eu já vou logo dizendo para que antes que nós comecemos a nossa conversa, vocês assinem o canal, cliquem no sininho para poder receber as notificações e continuem comentando, continuem sugerindo temas, continuem sugerindo pautas para este nosso canal Cultura Sem Cortes. Hoje eu queria falar com vocês um pouco a respeito de Edgar Allan Poe. Não exatamente, mas começando por Edgar Allan Poe, esse maravilhoso poeta americano que nos brindou com obras maravilhosas, que eu não preciso nominá-las todas, mas chamo a atenção apenas para o grande poema O Corvo, publicado pela primeira vez em 1845. Quem não se lembra do refrão desse poema, O Corvo, né? E o corvo disse nunca mais, e o corvo disse nunca mais. E esse refrão, nunca mais, e o corvo diz sempre nunca mais, que não é possível recuperar o amor da Leonora, né, que é o grande amor do poeta na ocasião, que está lá em seus umbrais se lamentando, né? Então o corvo entra pela janela, pousa no busto da Palas, né, da Atena, e cada vez que o poeta se dirige a ele, ele diz nunca mais, quer dizer, é um mote muito comum ali no ultra-romantismo, né, naquele romantismo daquele momento, né, não podemos esquecer que aí nós estamos durante a escola romântica, literária e poética, e esse refrão, nunca mais, e a imagem do corvo ali, nada mais significam do que a inexorabilidade da perda, da morte. Então o poeta está lá lamentando-se, né? Muito mal, porque não vai conseguir recuperar o amor da sua Lenora, que não vai voltar, e a morte não vai devolvê-la, não é? Esse é um tema muito recorrente dentro do escopo da literatura romântica. Só que eu parto de O Corvo, de Edgar Allan Poe, para trazer para vocês algumas influências, não diretas, mas sincrônicas, digamos assim, deste tema, que é a inexorabilidade da perda, que está presente em alguns poetas e alguns escritores da nossa literatura brasileira. E vocês já vão entender o que eu quero dizer. Quando eu falo que existe uma relação sincrônica, eu quero dizer, e aí pegando um pouco de carona nas teorias dos poetas concretos, né, o Haroldo de Campos principalmente, que fala na sincronicidade da literatura, na sincronicidade da arte, o que eu quero dizer não que estes autores que eu vou apresentar para vocês necessariamente se inspiraram diretamente no Corvo de Edgar Allan Poe. O que eu quero dizer é que existe um movimento quase que fenomenológico que impele algumas obras a mais ou menos parecerem entre si em épocas distintas da literatura. É quase como se fosse um corte transversal na cronologia da história da literatura, da história da arte. Portanto, são dados, são características comuns que nós podemos observar em obras que foram escritas com um tempo muito distante entre si, partindo dessa premissa de O Corvo de Edgar Allan Poe, em que nós temos este poeta que está lá no seu quarto lamentando a perda da sua amada, quando o corvo entra pela janela, se senta no busto de Palas, e o poeta, quando inicia uma espécie de diálogo mudo com ele, né, a toda rogativa do poeta, o corvo responde nunca mais, ou seja, não é mais possível, acabou-se, é o fim, não há nada que se possa fazer contra isso.
quando eu estava estudando letras e quando eu comecei a descobrir mais sobre poesia e sobre poesia simbolista principalmente, que eu adoro o simbolismo, para mim é um dos movimentos literários mais lindos que já existiram, eu topei com um poeta curitibano chamado Emiliano Perneta, que viveu até mais ou menos 1920 ou 21, se não me engano. Né? E um poeta simbolista. O simbolismo, como a gente sabe, chegou aqui no Brasil tardiamente. Enquanto lá na França inicia-se ali em meados do século XIX, chega aqui no Brasil somente ao final do século XIX, 1895, quando Cruz e Souza, maravilhoso poeta, publica suas obras, né? Broquéis e Missais. Ele traz essa influência simbolista para o Brasil, estudou na Europa e trouxe essa influência para o Brasil, né? Então Emiliano Perneta pertence justamente a essa escola simbolista, mas é uma escola simbolista de características gnósticas, porque o simbolismo traz consigo, diferente do romantismo, que é algo já visceral, que é algo dado, não é? O simbolismo, ele oculta as ideias líricas por trás do poema de uma maneira às vezes um pouco cifrada, e existe uma vertente gnóstica do simbolismo, que inclusive meu querido amigo poeta Cláudio Willer pesquisa muito, tem obras a respeito disso. Eu sugiro que vocês pesquisem o trabalho do Cláudio Willer dentro desse levantamento do gnosticismo no simbolismo brasileiro sobretudo. Então Emiliano Perneta publica um poema no começo do século XX chamado Canção do Diabo. É um poema longo, a exemplo do Corvo, é um poema longo, um poema escrito em versos de 8 sílabas, então já é um pouco descaracterizado aí da métrica convencional, não é? E nesse poema, a Canção do Diabo, ele vai abrir a narrativa poética dele de uma forma mais ou menos parecida. Ele começa: aqui um dia neste quarto estava eu a ruminar, mas como um ruminante farto, tédio amargo, atroz pesar. O vento fora pela noite, demônio que blasfema em vão, cortava rijo como açoite, uivava triste como um cão. Eu perguntava quanto à vida, me foi cruel. Supus que fosse uma bebida doce, mas foi veneno e foi fel. E por aí vai. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, abrindo um parênteses, um link para uma performance filmada que eu fiz deste poema na íntegra, lá para 2010, 2011, com um coletivo Malar Mídia, que é um coletivo que eu ajudei a fundar, quando nós fizemos uma exposição chamada Malditos Poetas, na Casa das Rosas. Então eu vou deixar o poema na íntegra. Mas aqui, diferente do Corvo do Edgar Allan Poe, o poeta vai conversar com o próprio diabo, porque ele está lá no quarto dele se lamentando que a vida dele é cruel, que ele não tem o amor da mulher que ele venera, que ele não é uma pessoa bem-sucedida, e o poeta então é surpreendido com a presença do diabo. O próprio diabo vem para o quarto dele e começa a humilhá-lo de fato, né? Dizendo: olha, eu sempre soube que você que as pessoas riam de você, você não vai chegar a lugar algum, e vai falando, vai fazendo um retrospecto da vida do outro, não é? Colocando-o de confronto com a própria existência, até que no final o poeta se rende e diz: ok, eu serei seu irmão Satã. Né? Então ele faz um pacto com o diabo. Isso me lembra muito também, com certeza vai lembrar você, do Fausto de Goethe, né? Essa imagem do diabo vindo para resolver o problema. Agora, como eu te falei, né? Existe todo um aspecto simbolista, gnóstico aí por trás, que lida com essas questões que estão ali meio que com a religião, alinhadas com um certo misticismo, com um certo sincretismo. Agora, se a gente caminhar um pouco mais no simbolismo, nós vamos encontrar um outro exemplo. Este sim, eu diria que tem uma relação bastante próxima com o Corvo, que é do meu querido, amado, maravilhoso Augusto dos Anjos, nessa edição belíssima do livro Eu, né, que é a única obra do Augusto dos Anjos, publicada em 1912. Augusto dos Anjos morre tísico em 1914, mas deixa pra gente esse belíssimo volume. E nesse livro de poemas, ele tem um poema chamado O Morcego. Então a gente tinha o Corvo no Edgar Allan Poe, e agora nós temos aqui O Morcego, que é um soneto e que eu vou ler para vocês, que diz: meia-noite, ao meu quarto me recolho,
Meu Deus, e este morcego? E agora? Vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo-o ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Eu não diria que esse é um dos momentos mais felizes do Augusto dos Anjos enquanto poeta. O livro Eu tem outros poemas muito mais maravilhosos, próprio Versos Íntimos, Monólogo de uma Sombra e outros tantos. Mas é curioso porque este poema traz de novo a personificação da angústia exterior, da inexorabilidade, do contato com o mundo externo, do contato com a realidade por meio de um animal asqueroso, no caso, o corvo, e agora um morcego. E aqui ele diz exatamente isso. De novo, né, a estrutura é a mesma, tá lá no começo, é meia-noite, ele tá no quarto e ele precisa dormir, mas ele não consegue porque esse morcego não deixa ele dormir. Só que o morcego, para ele, é a consciência humana, não é? Que tá sempre ali em volta, rondando, rondando, rondando. Agora, há um outro autor também, e esse menos óbvio, e eu descobri isso há pouco tempo, que é o Graciliano Ramos. Ora, grande Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, né? Vidas Secas, Infância, Angústia. E ele publica em 1943, portanto 98 anos depois do Corvo, né, de Edgar Allan Poe, um livro de contos. E nesse livro nós temos um conto chamado Insônia. E na verdade é um conto muito interessante porque é um monólogo, né, interior. Né? Um personagem que também está à noite ali na cama dele tentando dormir, mas ele também tem um refrão que fica retinando na cabeça dele o tempo inteiro, que é sim ou não. Forte isso, né? Simples assim, mas poderoso ao extremo. Sim ou não. Né? E o primeiro parágrafo diz o seguinte: sim ou não? Esta pergunta surgiu-me de chofre, no sono profundo, e acordou-me. A inércia findou no instante, o corpo morto levantou-se rápido, como se fosse impelido por um maquinismo. Olha que interessante, de novo ele está lá na cama dele e ele é despertado pela pergunta interior, pela pergunta inconsciente, sim ou não? E claro que dentro deste sim ou não cabe tudo, absolutamente tudo. Só que aqui a gente já está falando de um autor moderno, né? Nós viemos do romântico, passamos pelo simbolismo e viemos para o moderno. No caso do moderno, aqui do autor, né, do eu lírico moderno, já não é mais aquele poeta que fica lá reclamando e sofrendo e se lamentando lá no Monte Parnaso. Ele desce o monte e vem viver a vida mundana. Por quê? Porque ele vai dizer que ele está lá tendo pesadelos, ele ouve vozes perguntando sim ou não, quem são essas vozes. Se for um ladrão, ele fala, pode ir embora, porque aqui não tem nada, né? Ele até fala, ó, a pessoa invisível que me persegue não se contenta com a interrogação multiplicada. Aperta-me o pescoço. Não tem ninguém lá. Essa pergunta sim ou não está apertando o pescoço dele em sentido altamente figurado, ou seja, é aquele aperto no peito que sufoca quando você não se dá conta do que é que está lhe trazendo esse sofrimento. E mais adiante, já quase perto do final do conto, ele vai dizer uma coisa que para mim é interessantíssimo. Ele diz o seguinte: amanhã comportar-me-ei direito, amarrarei uma gravata ao pescoço, percorrerei as ruas como um bicho doméstico, um cidadão comum, arrastando para aqui, para acolá, dizendo frases convenientes, feliz, completamente feliz. Isso está quase no final do conto, mas olha que interessante, agora o eu lírico já é uma pessoa de carne e osso. Já é uma pessoa que está inserida no contexto da multidão. Já é um homem moderno, que está misturado à multidão, que não tem muita escapatória, não tem muita saída, porque ele foi engolido por um contexto histórico, social, que o obriga a acordar de manhã, colocar uma gravata, sair de casa, agir como se nada tivesse acontecido. No entanto, aquilo continua retinando na cabeça dele. Sim ou não?
sim ou não. Esse sim ou não, como eu disse, serve para qualquer coisa, para qualquer desalento. Uma interrogação que carrega consigo um efeito de sentido muito maior. Só que eu quero saber de você. Você sabe de mais alguma obra da literatura brasileira que por um acaso tem alguma relação com o Corvo? Tem alguma reverberação a partir dessa obra do Edgar Allan Poe? Conta aqui pra gente. E com a minha Augusta dos Anjos ali já fazendo traquinagens no fundo, eu vou ficando por aqui, trarei mais literatura para vocês. Não se esqueçam de assinar o canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. Muito obrigado e até logo!